Descubra os segredos dos anjos mais enigmáticos da Bíblia. Os 2 anjos mais misteriosos na Bíblia. O que são esses seres e qual é o seu propósito divino? Junte-se a nós nessa jornada para desvendar os mistérios do trono de Deus e compreender a grandiosidade. Número 1. Os Ofanim. Os Ofanim podem ser os anjos mais estranhos na Bíblia. Ofanim é a antiga palavra hebraica para rodas. O singular é frequentemente de interesse particular, das rodas do trono de Deus mencionadas na visão de Ezequiel. Os Ofanim são mencionados em Ezequiel, versículo 15 a 21. A Bíblia transborda de imagens incríveis, e Deus nos dá um vislumbre de um reino ao qual olhos humanos raramente têm acesso por meio de sua santa palavra. Nunca ficamos decepcionados quando entramos nas Escrituras, ansiosos por aprender mais sobre Deus, seus métodos e suas intenções. Os mistérios do universo, dos céus e das criaturas espirituais são revelados nas páginas da Bíblia para que possamos compreendê-lo melhor. Os Ofanim revelam nosso Deus como Rei e afirmam a soberania de seu reinado. Ezequiel estava no exílio há 5 anos, quando Deus apareceu a ele perto de um rio em Shaba, que agora está no Oriente Médio. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão surpreendente. É mais fácil definir os Ofanim, descritos na visão de Ezequiel após considerar toda a revelação. Deus escolhe abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. Ezequiel testemunha uma nuvem ameaçadora de relâmpagos e chamas vindo da direção do norte. Dentro da nuvem, 4 seres iluminados brilham intensamente. Embora os seres pareçam humanos, eles não são humanos de forma alguma. Cada um possui 4 faces diferentes: um rosto humano, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. O profeta não registra essas criaturas pelo nome em Ezequiel 1, onde o relato de sua visão começa. Mas no capítulo 10, eles são identificados como querubins. Ezequiel, versículo 15 a 21. Quando eu olhava para os seres viventes, eis que havia uma roda na terra ao lado dos seres viventes, uma para cada uma das 4 faces. A aparência das rodas e sua obra era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham a mesma forma, e sua aparência e a sua obra eram como se fosse uma roda no meio de outra roda. Quando elas se moviam, moviam-se em qualquer uma das 4 direções sem se virarem, porque para onde o rosto estava voltado, para lá elas seguiam. Elas não se viravam quando se moviam, e os seus aros eram tão altos que causavam espanto, e as suas rodas estavam cheias de olhos ao redor das 4. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao lado deles se moviam também. Quando os seres viventes se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, elas iam, até o lugar para onde o Espírito se dirigia. As rodas se dirigiam também, seguindo-o, porque o Espírito dos seres viventes estava nelas. Quando eles se moviam, elas se moviam. Quando eles paravam, elas paravam. Quando eles se elevavam da terra, as rodas se elevavam junto com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. O que Ezequiel viu ou descreveu neste trecho é difícil de visualizar em sua totalidade. É presumivelmente uma imagem de um magnífico carro com 4 rodas, que é o trono de Deus. A cena dá a impressão de movimento e atividade contínuos, não apenas por parte dos próprios seres viventes, mas também por parte do trono em que Deus se assenta. A sensação parece ser que as rodas e seus mecanismos poderiam se mover em qualquer direção, mas não havia sentido de caos ou desordem em seus movimentos. Um comentarista popular da Bíblia afirmou sobre isso. Como uma esfera, elas poderiam se mover em qualquer direção sem qualquer mecanismo de direção. Quanto aos seus aros, eram tão altos que causavam espanto, e seus aros estavam cheios de olhos. Novamente, é difícil imaginar em nossa mente exatamente o que Ezequiel viu ou descreveu neste trecho. A descrição, cheios de olhos, foi como João descreveu os querubins. A sensação é de excelente conhecimento e inteligência. Eles não são metais mortos. Sua vivacidade é mostrada por seus olhos, com os quais podem ver o caminho.
e por sua conexão de vida com as criaturas vivas acima deles. As 4 rodas e seus mecanismos moviam-se em sincronia com os 4 querubins enquanto eles giravam. Eles estavam interligados de tal maneira que Ezequiel pôde escrever: os espíritos dos seres viventes estavam nas rodas. Os Ofanim também são mencionados de forma semelhante em Ezequiel 10, versículo 9 a 13. Ezequiel 1, versículo 18, descreve olhos em referência às rodas. Aqui aprendemos que os próprios querubins estavam cheios de olhos ao redor, e isso se encaixa na caracterização posterior de querubins, encontrada em Apocalipse 4 e 6. A imagem parece bizarra para o leitor moderno, mas é preciso lembrar que esta é uma experiência visionária, e características surrealistas podem superar o realismo. Nos trechos acima, o trono de Deus é colocado sobre rodas, os Ofanim, e então empurrado por 4 anjos. Há rodas dentro de rodas em ângulos cruzados, com o efeito de que o trono pode se mover em qualquer direção sem precisar virar. Os anjos que estão impulsionando o trono também têm 4 faces, uma voltada para cada direção, para que eles também possam viajar em qualquer ordem sem virar. Os anjos são identificados como querubins. Os Ofanim têm sido objeto de fascinação para muitos, e posteriormente, escritores apocalípticos judeus lhes deram uma vida própria. As próprias rodas passaram a ser identificadas como uma categoria distinta de anjo, os Ofanim. Serafins e querubins são mencionados nas escrituras como anjos, e a isso alguns acrescentaram os Ofanim, também escritos como Alfanim. Ezequiel vê uma abóbada cristalina que é tão imponente que a única palavra que lhe vem à mente para descrevê-la é impressionante. Essa abóbada está localizada acima das cabeças dos 4 querubins e dos Ofanim. Acima da abóbada, ele vê um trono brilhante e reluzente, e bem acima do trono, ele vê o que é descrito como a aparência da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel imediatamente cai com o rosto em terra, depois de ter seus olhos abertos para a majestade do esplendor de Deus, e então ele ouve a voz retumbante do Todo-Poderoso, instruindo-o em sua missão de trazer o castigo de Deus sobre Israel por sua desobediência. Por que alguns se referem aos Ofanim como anjos? Não há uma única menção dos Ofanim na Bíblia como criaturas angelicais, mas escritores judeus apócrifos os classificaram como uma classe de anjo e os listaram em sua hierarquia de anjos, juntamente com serafins e querubins, por causa da semelhança com a vida dos Ofanim, seu poder sobrenatural e sua proximidade com o trono de Deus. Sem mencionar a multiplicidade de olhos. Se os Ofanim são de fato seres angelicais, ou apenas um mecanismo divinamente alimentado de transporte multidimensional, não importa. O que importa é a função dos Ofanim em exibir a glória de Deus a Ezequiel e a todos os outros crentes que um dia leriam seu relato e ganhariam uma visão renovada do reinado de Deus. O que os Ofanim revelam sobre Deus, tanto em aparência quanto em operação, os Ofanim que apareceram na visão de Ezequiel demonstram o domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. As rodas omnidirecionais em si mesmas servem como um lembrete constante de que o Deus a quem servimos é onipresente, ou seja, Ele é capaz de estar em todos os lugares, o tempo todo. À medida que o Espírito do Senhor guia os querubins, Ezequiel 1, versículo 12, esse mesmo Espírito habita nos Ofanim. Quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Quando as criaturas ficavam paradas, as rodas também ficavam paradas. E quando as criaturas se levantavam do chão, as rodas se levantavam junto com elas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Ezequiel 1, versículo 20. Essa unidade simbólica de submissão demonstra a autoridade suprema de Deus e seu direito de governar e reinar, sua onipotência, e os olhos que cobrem as rodas e os querubins são símbolos da onisciência de Deus. Ele é o todo-vidente, o todo-conhecedor. Por que é importante para os cristãos conhecerem o reino sobrenatural? A seguinte conversa, que ocorre entre um jumento fiel e um profeta infiel, não pode ser ignorada.
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembainhada. Então ele se curvou e caiu com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu no seu jumento estas 3 vezes? Eu vim aqui para me opor a você, porque seu caminho é imprudente diante de mim. O jumento me viu e se desviou de mim estas 3 vezes. Se ele não tivesse se desviado, certamente eu já teria te matado, mas teria poupado o jumento. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que você estava parado no caminho para se opor a mim. Agora, se isso te desagrada, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Então Balaão foi com os oficiais de Balaque. Números 22, versículo 31 a 35. Finalmente, Deus abriu os olhos de Balaão para ver o anjo do Senhor que bloqueava seu caminho. Enquanto Balaão estava prostrado em adoração, o Senhor explicou ao profeta que seu jumento mudo havia salvado sua vida. O anjo do Senhor tinha a capacidade e a autoridade para trazer o julgamento de Deus contra Balaão, e quase o fez. O jumento resgatou o profeta do julgamento. O anjo do Senhor tinha uma presença física e comunicava-se com Hagar, da mesma forma que 2 pessoas se comunicariam uma com a outra. Não há indicação de que isso tenha sido apenas uma impressão espiritual ou uma voz carregada na brisa, em nossa opinião. O anjo do Senhor estava fisicamente presente com Hagar, e essa pessoa estava presente com ambos ao mesmo tempo. Esta é a primeira vez que o anjo do Senhor é mencionado nas Sagradas Escrituras. Não foi Noé, Enoque ou Abraão quem o viu pela primeira vez. A primeira pessoa a quem o anjo do Senhor apareceu foi Agar. O anjo do Senhor disse a ela para se arrepender. Se ela mudasse de direção, havia uma promessa implícita: obedeça-me, e eu a protegerei. O anjo do Senhor a encontrou lá e a consolou, dizendo para ela retornar à sua senhora e dando a ela uma profecia sobre seu filho. No Novo Testamento, os anjos são mencionados inúmeras vezes, mas o anjo do Senhor não aparece após o nascimento de Cristo. Convido você para se inscrever em nosso canal e assistir nosso vídeo intitulado Arcanjo Miguel, o anjo mais forte. Vejo você no próximo vídeo.